Eu nunca imaginei que fosse tão difícil escolher o título de um livro. Gente, que dificuldade! E a capa, então? Meu Deus do céu, eu fiz isso dezenas e dezenas de vezes e quase morri para fazer isso nesse romance. Bora lá que eu vou te contar tudo o que aconteceu. Agora a gente tem aqui, gente, já o livro pronto, tá prontinho para ser lançado, prontinho, mas para chegar nele foi uma dificuldade. Se você não me conhece, eu sou Stefania Andrade, eu sou escritora, mentora literária e ghostwriter, uma das responsáveis da Mentora Autor. Estou há 15 anos trabalhando com produção de livros, seja com os meus livros ou os livros dos meus clientes. Então eu estou muito acostumada a ajudar os meus clientes, que são profissionais que querem projetar a carreira por meio do livro, a escolherem as suas capas, a trabalharem junto ao nosso capista, a escolherem os títulos. Então hoje eu faço isso com muita frequência, né? E a gente está falando de livros, normalmente livros técnicos, de áreas diversas, né? Seja da área da saúde, da educação, das terapias, nutrição ou qualquer outra que seja, negócios, finanças. Mas quando a gente está falando de ficção, o negócio fica muito mais complicado. Quando eu lancei os meus livros infantis, eles eram um pouco mais óbvios, né? Então, os meus livros infantis são obrigatórios em diversos colégios pelo Brasil. E o primeiro deles se chama Melissa. Simples, fácil. E esses próximos da coleção Melissa, Melissa e tarararara, Melissa em tarararara. A cara do Brasil, né? Então, quando eu fiz esse livro de combate ao racismo, também para mim foi muito óbvio. Mas este livro, e se você não sabe, eu estou contando aqui a jornada do meu primeiro romance. Porque apesar de já ter escrito dezenas de livros, eu nunca tinha colocado um romance no mundo e agora estou aqui mostrando para vocês todos os passos da produção desse romance. Esse que é o primeiro livro de uma saga de 5 livros, na verdade é uma série, porque todos os livros eles terminam, né? Todos eles terminam e podem ser lidos separadamente, mas todos se passarão no mesmo universo, certo? Então tudo isso faz parte do clã MacAndrade. Estamos falando de romances medievais escoceses, algo bem específico, mas muito lindo. Eu criei todo esse universo nos outros vídeos, né, anteriores. Eu já contei como é que eu fiz para criar esse universo, como é que eu desenvolvi cada um desses personagens, como que eu organizei tudo isso, como que era uma duologia, o primeiro livro que teve que virar livro único e tudo mais. E agora a gente estava na fase final, o livro estava pronto, estava na revisão textual, as leitoras beta também dando um monte de feedback e eu precisava fechar o título. O manuscrito, como eu mostrei aqui no outro vídeo, chamava-se Alec Lise. Todos os documentos se chamavam Alec Lise, mas não foi permitido que eu deixasse esse nome para o livro, Alec Lise. Eu sabia que era livro 1 do clã MacAndrade. A gente sabia que fazia parte desse universo, um romance do clã MacAndrade, um romance da série MacAndrade. Mas qual o título, né? Então, pensando comercialmente nos títulos que eu vejo, né, em romances históricos, escoceses especialmente, eu queria colocar Laird na capa. Depois achei que Laird as pessoas não conheciam, algumas leitoras betas não sabiam, nunca tinham ouvido falar nesse nome. Eu falei, então não vai poder ter Laird na capa, né? Mas se tiver, tá óbvio que é escocês, mas se tiver e a pessoa não souber o que é, também ela não vai olhar. No final das contas, muitas coisas foram pensadas, como um amor escocês, um amor na Escócia, algumas coisas relacionadas ao Alec e Lise, um amor nananã. Mas aí eu tava muito comercial no negócio e eu achava que tinha que ser uma coisa meio que de casamento por conveniência, casamento com a inimiga e tal. Aí eu fiz uma enquete com as minhas leitoras beta com esses quatro títulos, olha só, era assim: a esposa indesejada do Laird, a esposa indesejada de Alec, o casamento forçado de Alec, a esposa inimiga de Alec. Então esses foram os 4 títulos que eu achei que um deles ia ser. E aí as minhas leitoras betas, elas fizeram considerações sobre, uma falou, não, mas ela não é inimiga, ela é filha de sangue inimigo, mas ela mesma nunca foi inimiga. Ah, é verdade, então dá pra ser inimiga. Não, o casamento forçado, tá, foi forçado, mas não dá a impressão de que amarrou ele pra ele tal, mas assim, e aí no final das contas ficou a esposa indesejada do Laird.
Apesar de algumas leitoras betas terem assim sapateado e falando assim que absurdo falar que ela é indesejada, mas ela era, né? Esse início ela era indesejada. Então, por mais de um mês, o livro se chamou A Esposa Indesejada do Laírde. E aí eu mudei o nome em todos os lugares, tarará, tarará, até que um editor amigo meu que estava acompanhando falou: "Não, de jeito nenhum. Esse nome, sim, ele é comercial, mas ele é muito ligado a fanfics, é muito ligado a esses livros do Kindle Unlimited, que são livros rápidos, que são livros que o pessoal lê, que tem uma trope, né, que tem ali o casamento forçado e tal, mas o seu livro, ele vai muito além, ele tem muitas camadas, ele tem intriga, ele tem uma trama que se desenvolve ali ao longo de 500 páginas. Se você coloca só a esposa indesejada do Laírde, você está focando só naquele início, no começo, mas tem muita coisa que acontece. E aí, gente, eu fiquei louca. Eu escrevi, gente, mais ou menos 60 títulos diferentes. E aí, quanto mais eu ia pedindo, né, para minha IA me ajudar e dar sugestões, cada uma, imagina, pedia pro Gemini, pedia pro Claude, pedia pro GPT, era um monte. Eu tava ficando louca. Ainda bem, graças a Deus, que o Senhor me mandou ótimas leitoras beta. E elas foram me dando algumas orientações aqui, ali, aqui. Aí foi muito legal, a Carol me falou que quando ela chegou ao fim do livro, ela falou: Estefânia, tem que ter a palavra escolha. Aí eu falei, nossa, é mesmo, porque os dois se escolheram, e aí a gente acabou fechando um título que tinha a ver com escolha, né? Então, como é que eles iam se escolher? Mas depois a gente achou que o ideal seria colocar escolha na frase de apoio. E no final das contas, o título ficou esse: A Luz da Inglesa e as Muralhas do Laírde. Tinha começado com uma inglesa e Laírde, uma inglesa para o Laírde, a inglesa do Laírde, mas aí a gente falou da palavra luz. Uma das leitoras beta, a Dani, ela falou muito como era forte essa questão da luz da Lizzie, né? Que a Lizzie, ela tenta ser luz apesar de tudo. Então ela falou, Estefânia, é muito importante a luz, a luz. Eu falei, tá, se eu usar a luz e a escolha, tudo junto, como é que vai ser? Então eu tava usando a luz, eu queria a luz da inglesa, então a inglesa com luz, a luz que o Laírde não queria. Nossa, por vários dias, a luz que o Laírde não queria ficou sendo o título desse livro, gente. A luz que o Laírde não queria, a luz que o Alec não queria. Tá, e aí, gente, eu tava a luz da inglesa, e aí eu fiquei tão feliz, sabe por quê? Muitas foram as sugestões e as variações que as IAs me deram, mas essa escolha final foi minha mesmo. Então, a luz da inglesa e as muralhas do Laírde. Na hora que eu pensei nisso, eu falei, é isso, porque a gente tem a luz dessa inglesa, a gente tem o Laírde, que eu queria para identificar, mas a questão das muralhas é o fato de que ele não só vivia nas muralhas, né, da fortaleza, as Highlands, pedra e tal, mas ele tem as muralhas internas e as muralhas em volta do coração dele. Ele não acredita, né, que ele possa ser feliz com uma mulher. Ele foi traído no passado, ele tem muitas muralhas ali em volta do coração. E aí eu coloquei, gente, a frase de apoio ficou: uma inimiga que chegou por ordem do rei, uma esposa que merecia ser escolhida. Gente, não ficou maravilhoso? Olha essa capa, olha essa capa, se não ficou maravilhosa. Temos título e agora como que a gente fez a capa? Gente, nós tivemos várias capas, eu vou mostrar aqui para vocês algumas das capas que a gente teve. Porque eu fiz uma reunião com o Felipe Rosa, que é o capista, e eu antes da nossa reunião já tinha me preparado muito. Então eu tinha trazido assim várias referências do que eu gostava, do que eu não gostava. Romance histórico geralmente tem isso, romance histórico escocês geralmente tem isso outro. O que eu gostaria que tivesse, que eu não gostaria que tivesse e tudo mais. Então eu já trouxe, inclusive, eu peguei e dei vários prints das páginas da Amazon que tem romances históricos e romances históricos escoceses para mostrar para ele o que tá lá em primeiro lugar, os 10 mais vendidos, os 20 mais vendidos. Mas dali a gente selecionou o que a gente gosta e o que a gente não gosta, tá? Então, por exemplo, eu sabia que eu não queria uma capa com um homem desnudo. Então tem muitas capas de romances medievais escoceses que são simplesmente o dorso do masculino. E não queria que fosse assim.
Eu queria que tivesse o casal, então o casal é uma identificação muito forte do gênero de romance histórico. Então, eu sabia que a gente queria ter o casal, mas aí a gente precisava ter a consistência desse casal, né, do jeito que eu queria. Mas eu também queria colocar assim, o brasão do clã McAndrade, né? Então, como é que a gente ia colocar o brasão? Esse aqui é o brasão, tá? O brasão do clã McAndrade dentro da história. A gente ia ter que escrever, né, um romance do clã McAndrade. Então vocês imaginem que na capa eu já ia ter que ter um título longo, que eu sei que é desafiador, A Luz da Inglesa e as Muralhas do Laírde, uma frase de apoio, que na verdade são duas frases de apoio, o texto de apoio, uma inimiga que chegou por ordem do rei, uma esposa que merecia ser escolhida, mais o meu nome, mais o brasão. E aí, gente, no dia que ele me apresentou, eu tava morrendo de medo, o dia que ele apresentou as opções. Eu tava morrendo de medo, dor de barriga, com medo de não gostar de nada, porque eu sou muito insegura, papapá. Esse livro, né, tem toda uma coisa. E, gente, olha o que aconteceu. Vou mostrar aqui o vídeo pra você. Eu chorei. Eu realmente fiquei muito emocionada. Quando eu vi, eu falei, gente, como é que ele conseguiu colocar tudo isso na mesma capa e ficar incrível e ficar lindo? Então, depois que ele me apresentou essa capa e que eu me apaixonei, a gente ainda precisou fazer alguns ajustes pequenos com relação à fonte, né? E aí eu fui testar algumas fontes. Aí fiz também uma mudança ali na questão do brasão, que eu queria que fosse menor, tarará, tarará, e a questão do rosto dos personagens. Apesar de fazer pouca diferença para o capista, ele nem viu tanta diferença, mas para mim fazia muita diferença. Eu olho e falo, essa é a Lizzie, ou não é a Lizzie. Parece que ela tá com a roupa dela, mas não é ela, né? Então era importante para mim ter essa referência. E aí, assim ficou a nossa capa. Olha que coisa mais linda. Não diga se não foi assim, uma coisa que traz uma referência, tem esse clichê de ser o romance histórico, mas é muito autoral, é muito lindo e assim traz também toda essa referência de série, porque a cada livro a gente vai mudar essa cor do tartan aqui, muda o título aqui, qual é o casal que tá ali em cima. Então assim, na minha opinião, ficou completamente perfeito. Me conta aqui nos comentários o que você achou, tanto do título quanto da capa desse livro.